Números capítulo 20. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Versículo 12. O capítulo de hoje narra episódios muito tristes e desanimadores para Israel, mas principalmente para o seu líder. Enlutado pela morte de sua irmã Miriam, Moisés ainda teve de enfrentar a dureza de coração dos filhos de Israel, novamente manifestada pela falta de água. Cegos pela incredulidade, exigiam que suas necessidades fossem atendidas com urgência. Como de costume, em situações como esta, Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. A ordem do Senhor foi bem clara. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Em toda a sua trajetória como líder, Moisés se mostrou manso e apaziguador. Cheio do Espírito do Senhor, sempre buscou fazer tudo como Deus lhe havia ordenado. As murmurações de Israel e os desafios do deserto foram provas que lhe constituíram um caráter humilde e dependente de Deus. Como porta-voz do Senhor, importava que buscasse viver em conformidade com o seu chamado. A sua intimidade com Deus, no entanto, não o autorizava a tomar para si ou dividir com Deus os méritos de obra alguma. O instrumento humano jamais poderá reclamar para si a glória que só pertence a Deus, sem sofrer as consequências por isso. Cansado de lidar com um povo grandemente rebelde, ignorou a ordem do Senhor e, ao invés de falar à rocha, feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. A sua exaltação diante de Israel lhe custou a mesma condição de incredulidade do povo. Visto que não crestes em mim, disse o Senhor a Moisés. Ele e Arão, que foi conivente com a ação do irmão, não entrariam na terra prometida. Quão decepcionado não deve ter ficado Moisés consigo mesmo, e qual não deve ter sido a sua decepção ao ver negado seu pedido de passagem pacífica pelo reino de Edom. Desolado por sua atitude impensada, pela morte de Miriam e pela negativa de Edom, ainda teve de lidar com a morte de Arão e o luto de 30 dias de Israel. Moisés foi um grande líder, mas também era um ser humano com tendência a falhar como você e eu. A lição que deveria ter dado ao povo através do falar à rocha simbolizava o ministério de Cristo. Uma vez ferido, não havia necessidade de ser ferido segunda vez. Por suas feridas recebemos o acesso ao Pai e o privilégio de apenas falar. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. João capítulo 4, versículo 15. Quando agimos segundo os nossos próprios impulsos, o prejuízo não recai apenas sobre nós, mas também interfere na vida de outros. As atitudes de um líder, porém, têm um impacto ainda maior. É certo que vivemos em um mundo repleto de desafios e, especificamente em nossos dias, vivemos em um mundo onde a sobrevivência em si é um desafio. E nos entristecemos, nos magoamos, nos decepcionamos e somos marcados por situações e pessoas que ameaçam a nossa fé e a nossa alegria de viver. É fácil julgar a atitude de Moisés. É fácil julgar a atitude dos nossos semelhantes. Difícil é admitir que somos tão pecadores e falhos quanto qualquer um deles. O Senhor não chamou um homem capaz de liderar as hostes de Israel. Ele chamou um homem
tímido e pesado de língua, e o elevou à estatura de um líder ousado e fluente. Jesus não chamou os doutores da lei, mas pescadores, homens leigos, desprezados pela sociedade, e os elevou à estatura de discípulos seus. Como líder na educação dos seus filhos, você pode ter falhado muito como mãe. Como líder do lar, você pode ter errado muito como pai. Como líder da Igreja de Deus, você pode ter decepcionado muito como pastor. Mas há um Deus que se importa com você e que pode até te disciplinar aqui na terra, mas sempre com o objetivo de levar você e sua família para o céu. Moisés pode ter perdido o direito de entrar na Canaã terrestre, mas recebeu a recompensa da ressurreição para desfrutar da Canaã celeste. Leia Judas, versículo 9. E esta promessa foi estendida para mim e para você. Um dia estaremos em um lugar onde Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Pela graça de Deus, eu quero estar lá. E você? Vigiemos e oremos. Bom dia, alvos das misericórdias de Deus. Rosana Garcia Barros.